fez-me digno, escolhido, pra ir em teu nome, Jesus. Simbora! Servirei a tua igreja. Eu suplico ao teu Espírito que me ensine a amar onde o Senhor me enviar. Minha gente, programa Sopra em Nós aqui na TV Evangelizar. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, e para mim é uma alegria imensa poder viver esse momento de graça com você. Sim, um momento de graça, porque eu creio que Deus não nos reúne por acaso, mas sempre com um propósito de vida nova, um propósito de vida restaurada. Nessa certeza eu quero dizer a você, Deus tem bênção para a tua vida aqui hoje no programa Sopra em Nós. Então fica com a gente até o final. Já quero desejar as boas-vindas aos meus queridos músicos. Valeu, Sassá, que alegria estarmos juntos aqui de novo. Isso aí, Jonas, meu filho. Sempre uma alegria, né, Jonas? Jonas, aquele cara do baixo, olha o estilo do cara, vai, vai vendo. E o Jeanzinho no teclado aqui, hein? Brinca com o homem, hein? Esses dedinhos, eu vou te falar, hein, rapaz, é ungido. Os dedinhos ungidos, ó. Falando de dedinho ungido, aqui o outro aqui, ó. Juanzinho na guitarra, ó. Gente, é programa Sopra em Nós aqui, começando com tudo pra você. E não tem como não nos voltarmos para ela, medianeira de todas as graças. Nós começamos o programa Sopra em Nós dizendo, Santíssima Virgem Maria, que nós queremos anunciar o teu Filho, que nós queremos levar o nome dele. Mas nós reconhecemos que nós somos pequenos, fracos, impotentes. Eu suplico que a Senhora possa nos ajudar, que a Senhora possa nos ensinar a servir Jesus, a amar Jesus com todo o nosso coração. Reina sobre nós, Santíssima Virgem Maria. Eu quero consagrar mais uma vez a minha vida a Ti, com toda devoção, com toda piedade, dizer: ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora nos protege, nos guarde na vontade de Deus todos os dias. Nós te suplicamos. Também queremos pedir a intercessão poderosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que diante da relíquia dela, eu quero pedir que Santa Teresinha possa nos ajudar a viver uma confiança viva em Deus, uma confiança inquebrantável. Confiar em Deus mesmo quando não vemos sinais, confiar em Deus mesmo quando muitas vezes não temos respostas. Santa Teresinha foi a santa da confiança, do abandono em Deus, porque a vida de Santa Teresinha nós não vemos ali uma realidade de êxtases, de manifestações grandes e sobrenaturais, mas uma mulher que viveu de fé. Por isso que ela diz, a confiança, ó, o que Santa Teresinha quer dizer para você hoje, a confiança é nada mais que confiança. E ela deve nos conduzir ao amor. Ou seja, a confiança verdadeira, ela sempre conduz ao amor, como um filho, como uma criança que confia no seu pai e por isso se lança, por isso se abandona. Confiar em Deus, a gente confia em quem a gente ama, não é verdade? Você sabia que as decepções, elas doem porque elas vêm justamente de quem nós amamos, de quem nós não esperamos? Por isso que a traição dói, porque nós confiamos na pessoa, porque a gente deixou a pessoa entrar. Confiar sempre vai levar
há uma certa abertura do coração. É isso que Santa Teresinha está dizendo para nós hoje. Há uma abertura do coração que significa deixar o outro entrar, e por isso eu confio naquele que eu deixei entrar. Por isso que é um caminho que nos leva ao amor. Mas muitas vezes, deixando o outro entrar, esse outro pode nos trair, e por isso dói. Tem muita decepção aí, tem traição aí, tem abandono aí. Mas ei, eu sei, o homem é falho, mas o teu Deus não. Por isso confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Que a voz de Santa Teresinha: confia, filha, filho, confia. Deixa, essa confiança é nada mais, nada menos do que se deixar conduzir pelo amor para o amor. Confia, Ele não vai te trair, Ele não vai te abandonar. Pelo contrário, Ele vai curar as suas feridas. Programa Sopra em Nós aqui na TV Evangelizar, começando com tudo. Eu sei que Deus está falando com você, e hoje nós vamos falar de um santo fantástico, um santo amado pela igreja. Eu sei que você conhece São Judas Tadeu. Quero partilhar com você hoje a vida deste grande santo, muito querido pelo povo, apóstolo de Jesus Cristo. Na Bíblia ele é chamado de Judas, filho de Tiago, que está lá em Lucas 6, também está lá em Atos 1, essa descrição. Justamente para quê? Para que ele não seja confundido com Judas Iscariotes, porque nós temos aí 2 Judas, né? Então a gente tem que saber diferenciar. Judas Tadeu não é o Judas Iscariotes, beleza? Que é o traidor. A tradição passou a chamá-lo de Judas Tadeu, e justamente porque Tadeu significa magnânimo de coração aberto. Confiar é se abandonar, coração aberto. São Judas foi este que tinha o coração aberto para amar Jesus, para confiar em Jesus. E ele foi primo de Jesus. Você sabia disso? São Judas foi primo de Jesus, ensina a Sagrada Tradição. E é bastante interessante, porque a tradição ela afirma que até mesmo pelas Sagradas Escrituras ali a gente sabe ali, o pai de São Judas quem era? Alfeu, que era irmão de São José. E a mãe dele, Maria de Cleofas, que era prima de Nossa Senhora. Portanto, ele fazia parte daquela família simples que era próxima de Nosso Senhor. E ele foi escolhido entre os 12 apóstolos, e no Evangelho de João aparece numa cena ali muito bonita, na última ceia, São Judas Tadeu, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Que está lá em João, no capítulo 14. Como que se explica? Aí Jesus responde com palavras que tocam a alma. Olha a resposta de Nosso Senhor. Meu marido é fantástico, né, gente? Ali não tem para ninguém, né? Aí ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Está lá em João 14, 23. Então vejam, meus queridos, como a pergunta de São Judas abre um espaço para uma promessa tão profunda de Jesus. Ele mesmo vem habitar, eu e o Pai vamos fazer morada em você. Uma promessa maravilhosa, habitar em nós, onde Deus mostra com toda a intensidade o desejo de viver em nós. E São Judas também, a gente sabe, é autor de uma carta, uma pequena carta no Novo Testamento, né? A Epístola de Judas. Nesta carta ele fala com firmeza contra os falsos mestres na época. Ele exorta os cristãos a perseverarem na fé. Ele diz, né? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que está lá na carta dele, no primeiro capítulo, ele já fala: conservai-vos no amor de Deus. São palavras fortes e ao mesmo tempo cheias de esperança. Depois da ressurreição, a gente sabe, né? Depois da ressurreição começou lá o tempo de perseguição. Na verdade, depois da vinda do Espírito Santo, né?
em Pentecostes, os apóstolos, eles deixaram Jerusalém e eles foram anunciar o reino de Deus. Em outras regiões, Judas Tadeu partiu para Galileia, Samaria. E aí, ao longo dos anos, ele foi se deslocando para outros lugares para evangelizar, foi até chegar na Síria, chegou na Armênia também, na antiga Pérsia. E justamente lá nessa região, né, muitos pagãos, segundo fontes até fidedignas mesmo, da Sagrada Tradição, ele encontrou Simão, o Zelota ali, e eles continuaram juntos, pregando juntos. A pregação dos dois levou dezenas de milhares de babilônios e de pessoas de outras cidades ali, recebeu o batismo, se converteram. Mas como sempre, né, gente? Quando a gente começa a pregar o evangelho ele não atrai só seguidores, né? Mas ele atrai inimigos também. Atrai gente que não presta também, né? Porque quando você começa a falar o bem, falar a verdade, sempre tem uns mal acabados que se levanta para poder atrapalhar, né? Mas tá bom. Faz parte. E esses inimigos, eles começaram, na verdade, a ser perseguidos. Foram presos, levados ao templo do sol, porque naquela época a galera cultuava outros deuses, né? Para que justamente, vocês podem negar Jesus Cristo aqui, não quero saber desse Cristo não, e oferece culto aqui à deusa Diana. Eles rejeitaram na hora a proposta. Judas Tadeu falou assim, Judas, aí olha que interessante, São Judas Tadeu declarou que os ídolos pagãos eram falsos. Ele falou a verdade, e diz a tradição que no momento que ele falou isso, diz que dois demônios horríveis saíram do templo e destruíram o templo. Aí o povo ficou tudo, né? O que está acontecendo? Assistiram aquilo ali, ficaram aterrorizados, todo mundo. E eles começaram a atacar os dois apóstolos e mataram eles ali de modo brutal. Ou seja, ali Judas entregou a vida por Cristo e ele selou ali com seu próprio sangue o testemunho da fé. É por isso que o povo cristão sempre invocou São Judas como o santo das causas impossíveis, porque São Judas, ele conheceu as dificuldades da missão. Ele conheceu as aparentes realidades de impossíveis da vida. Mas só que ele não parou. Ele não parou nos obstáculos, ele não parou na perseguição, não. E até porque na sua própria carta ele fala, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de toda queda e para vos apresentar diante de sua glória sem defeito e cheios de alegria. Sim, a ele toda a honra, toda a glória. Ele fala isso lá na sua carta, lá no primeiro capítulo. Então ele confiava em Deus. Ele é poderoso, ele pode tudo. Até o que aos olhos humanos parece impossível, Deus pode. São Judas Tadeu nos ensina confiança radical em Deus, perseverança na fé. Mesmo em meio às provações, ele vai nos recordar o que? Que o amor a Cristo é maior do que qualquer dor. Por isso, quando olhamos para São Judas Tadeu, não vemos apenas um intercessor poderoso, mas um apóstolo primo de Jesus, missionário, corajoso, mártir da fé, um amigo do céu, que caminha ao nosso lado, nos mostrando que nada, absolutamente, filho, nada é impossível para Deus. As relíquias dele tanto de São Judas quanto de São Simão, né, porque eles morreram juntos ali, eles estão conservados até hoje na Basílica São Pedro, no Vaticano. E eu quero encerrar com você esse bloco aqui, cantando mais uma vez essa canção, dizendo que realmente eu preciso reconhecer que há uma escolha de Deus sobre a minha vida. Há um querer de Deus sobre a minha história. Há um querer de Deus sobre a minha vida. E por isso eu não preciso ter medo de anunciar. Como eu não vou ouvir uma voz que me chama hoje? Filho, filha, reza comigo com essa canção. Como não ouvir tua voz? Como não me entregar? Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo ao teu amor. Não posso mais me calar. Não, você não pode. Eis-me aqui, Senhor. Ei. Há um novo tempo pra desbravar. Contigo eu vou. E com tua graça
perseverar. Guia-me, Senhor. Eu sou profundamente amado, mesmo indigno, escolhido para ir em teu nome, Jesus. Servirei a tua igreja. Eu suplico ao teu Espírito que me ensine a amar onde o Senhor me enviar. Que pela intercessão de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, o nosso coração hoje seja despertado para seguir Jesus Cristo, na dor, na perseguição, na alegria, em qualquer circunstância. Ser fiel a Cristo. Honra o batismo que você recebeu, honra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dos mártires hoje deve clamar hoje ao nosso coração vida nova, vida ofertada. Porque sim, Senhor, eu não quero servir a falsos deuses nessa geração. Eu proclamo que só há um único e verdadeiro Deus sobre a minha vida: Jesus. Jesus. E assim nós vamos encerrando aqui esse primeiro bloco, mas não sai daí não. Daqui a pouco eu volto, tem muito mais aqui, o programa tá maravilhoso. Eita, gente, ó, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre temas importantíssimos da nossa fé. E eu tenho certeza que pela intercessão de São Judas Tadeu, nós vamos rezar sim, clamar sim, para que Deus hoje possa quebrar todo o impossível na tua vida, amém? Então, daqui a pouquinho eu volto, fica aí. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Encontrará o seu valor. Não se iluda, não se iluda. Só em Deus você encontra o seu valor. É isso aí. Estamos de volta. O programa Só Pra Nós aqui na TV Evangelizar. Ó, eu não sei se você sabe, se você tá chegando agora aqui, caiu de paraquedas, que freira é essa? É o seguinte, eu sou a irmã Ana Paula, prazer, beleza? E segundo bloco a gente sempre responde algumas perguntinhas que chegam aqui pro meu programa, minha produção. E você pode participar do programa Só Pra Nós. Sabia disso? É sério, pô. Manda mensagem aí, ó. Você entra em contato aqui pelo telefone que a gente vai colocar aqui, ó, na TV pra você. 41 3221 6060. Você vai nesse zap aqui, ó, e vai lá no tópico testemunho e manda o seu vídeo. Pode gravar aqui, ó, na vertical. Oi, irmã, beleza? Então, eu sou fulano de tal, da cidade tal, alegria tá aqui no seu programa. E a minha pergunta é a seguinte, ó, eu tô com essa dúvida aqui, irmã, não sei o que, beleza? Manda a pergunta que você tiver. Ou, irmã, eu tô precisando de um conselho, você poderia me dar um conselho sobre isso aqui que eu tô passando? Manda esse vídeo aí nesse WhatsApp, que vai chegar aqui pra minha produção e vai ser uma alegria passar o seu rostinho lindo aqui e a gente partilhar, né? Tá bom? E eu também não sei se você já é sócio aqui da TV Evangelizar, mas você pode se associar, fazer parte dessa família maravilhosa, que é uma família de evangelizadores, de pessoas que abraçaram a causa do evangelho, como São Judas Tadeu, e falou, bora! Às vezes, ó, a situação fica difícil, às vezes
eu posso dizer, né? A gente contempla milagres todos os dias, porque é Deus que sustenta essa obra. É Deus que sustenta essa obra. Mas Deus sustenta através de você, da sua caridade, da sua doação, da sua oferta, da sua generosidade. Então, ó, vamos deixar o Pix aqui para você. Você pode colocar o seu celular aí nesse QR Code aqui, que está aparecendo na telinha, e você pode fazer uma doação agora, naquilo que você sentir no coração. Mas doa com amor, doa com caridade, doa sabendo que esta doação está fazendo a diferença para muitas famílias, onde esta TV está chegando. Beleza? Muito obrigada, que Deus te abençoe e te recompense sempre. Sem mais delongas, vamos para as nossas perguntas de hoje. Solta aí, produção. Olá, irmã Ana Paula. Tudo bem? A paz do Senhor. Me chamo Murilo, faço parte da comunidade da paróquia Nossa Senhora das Graças, Santa Gema Galgani. E na minha pergunta para ti é: por que o domingo é considerado o dia do Senhor para os cristãos? Fala, Murilo, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu vídeo. Um vídeo interessante. Essa expressão, dia do Senhor. Vamos lá. Dies Domini. Vem de muito antes do cristianismo. Para o povo de Israel, o dia do Senhor não se referia simplesmente ali. Aliás, não se referia a princípio um dia da semana. O dia do Senhor ele era entendido como o dia em que Deus intervia na história, se manifestava. Ou seja, o dia em que ele se manifestaria ali diante do seu povo e manifestaria o seu poder, o seu juízo, a sua justiça. Os profetas, por exemplo, como Amós, Isaías, Sofonias, Joel, eles falavam desse dia do Senhor como um tempo de visita divina. Então, é um momento em que Deus vem para corrigir o mal, para restaurar a aliança. Por exemplo, o profeta Amós, lá no capítulo 5, adverte: ai dos que desejam o dia do Senhor, que será para vós o dia... O que será para vós o dia do Senhor? Ó, trevas e não luz, hein? Ou seja, para quem vivia longe de Deus, esse dia seria de juízo, né? Mas para os fiéis seria o dia da salvação. Aí, com o passar do tempo, o povo de Israel também aprendeu a santificar o sábado, que é o sétimo dia, beleza? Só para a gente entender aqui um fundamento. E esse sétimo dia ele era santificado como sinal da aliança entre Deus e o seu povo, conforme o mandamento lá dado no Sinai. Está lá em Êxodo 20. Então, o sábado, ele lembrava o quê? Duas coisas fundamentais para os judeus: que Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, e libertou Israel da escravidão do Egito. Então, para o povo judeu, o dia do Senhor tinha esse duplo sentido, né? Um tempo de intervenção de Deus e um dia consagrado ao Senhor, que é o sábado, beleza? Mas, porém, entretanto, aqui que está o pulo do gato. Chega comigo aqui, ó. Com a ressurreição de Cristo, algo novo acontece. O verdadeiro dies Domini, o verdadeiro dia do Senhor se manifesta plenamente. Por quê? Porque Deus entra na história, vence a morte e inaugura uma nova aliança com o seu povo, uma nova criação. Por isso, os primeiros cristãos entendiam que o domingo, o dia da ressurreição, era justamente o quê? O cumprimento do dia do Senhor anunciado pelos profetas lá atrás, galera. É o mesmo Deus, né? Que age, mas agora de modo definitivo, trazendo não só a libertação do Egito, mas a libertação do pecado e da morte. Como ensina o Papa Bento XVI em sua homilia, né, no dia lá, 9 de setembro, ele fez uma homilia lá em 2007, falando assim, ó: o domingo é a nova forma do sábado, que é o verdadeiro dia do Senhor, no qual a criação é redimida e o homem encontra o seu repouso em Deus. Ó,
Não é mais o sétimo dia em que Deus repousa, mas o domingo é o dia que Deus salva o homem e por isso o homem pode repousar em Deus. Isso é lindo demais, gente. Ave Maria, pegou aí? Já nos primeiros séculos do cristianismo, os discípulos de Jesus se reuniam justamente no primeiro dia ali da semana, que é o dia da ressurreição. Por quê? Porque foi nesse dia, no domingo, que Cristo venceu a morte. Por isso, para nós cristãos, o domingo não é apenas um dia de emenda ali do fim de semana, é o início de tudo. O domingo é o primeiro dia da semana. Os padres da igreja, eles diziam que é no 8º dia que o tempo humano toca o eterno. O Santo Agostinho, ele escreveu no comentário do Salmo 118, né? O 8º dia é o dia do Senhor, o dia que não tem ocaso, imagem da eternidade, dia eterno, né? O Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 2174, vai dizer que, resumindo todos os dias, todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, ou seja, no primeiro dia Deus criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Então ensina justamente o quê? Domingo se distingue expressamente do sábado. Para nós cristãos, ele é o primeiro de todos os dias, certo? Então, a gente entende justamente esse critério. É o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Não é só um costume, é mandamento. Está lá nos 10 mandamentos. Nos pede lá, guardar o dia do Senhor. Para nós, do domingo é o dia do Senhor. Inclusive, o Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica com este título, Dies Domini, e ele convida a galera, né, os católicos, o que? A redescobrir e santificar o domingo como o dia do Senhor, e ele enfatiza o significado do domingo como o dia da ressurreição de Cristo e da celebração da Eucaristia, e do descanso e de estar também em comunidade. Ele fala que o domingo é o coração da vida cristã, o dia em que a igreja revive o mistério pascal e o homem reencontra o sentido de sua existência. Por isso que na missa dominical não é só uma questão de opção religiosa, ela é um encontro semanal com o ressuscitado e um encontro onde Deus ali renova as nossas esperanças e faz novas todas as coisas na nossa vida. Ou seja, quando a igreja chama domingo de dia do Senhor, ela está nos lembrando, Cristo ressuscitou, e por isso a vida tem sentido. Domingo é o dia em que o amor venceu, e nós somos chamados a celebrar essa vitória toda semana, beleza? Vamos para a próxima pergunta aí, porque o tempo está correndo e está correndo com força. Partiu! Irmã Ana Paula, tudo bem? Eu sou o Yuri, membro aí do Ministério Jovem Guiados pelo Senhor. Sou da comunidade de São José, da paróquia Bom Pastor, aqui de Curitiba. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma dúvida. Eu gostaria de saber por que o Espírito Santo é representado por uma pomba. É isso aí, um abraço. Ô, filhão, obrigada pela tua pergunta. Tamo junto, abração. O Espírito Santo é representado por uma pomba. É importante a gente lembrar que o Espírito Santo não é um símbolo. A pomba é só uma imagem que representa a ação dele, beleza? Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele é Deus, junto com o Pai e o Filho, certo? Por exemplo, na Bíblia nós temos vários outros símbolos que também representam o Espírito Santo. Cada um deles traz um significado. O vento sopra em nós, aqui no programa, sopro, representa o Espírito Santo. A lembrança da força e a presença de Deus invisível, de Deus. Eu não vejo o vento, mas ele é forte, beleza? O fogo que purifica, transforma, né? Como aconteceu lá em Pentecostes, quando desceu sobre os apóstolos. A água, por exemplo, que sacia, que renova. O óleo, sinal da unção e da consagração. Então, todos esses são apenas o quê? Sinais. Sinais. Modos para nos ajudar a compreender a ação de uma pessoa, a ação de um mistério divino, infinito, né? Então, essa mensagem da pomba como representação do Espírito Santo vem diretamente da Sagrada Escritura. No Evangelho de São Mateus, aqui, no capítulo 3, no versículo 16, depois que Jesus foi batizado, saiu aqui da água, eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Olha aí, está aqui no Evangelho. Então, essa representação de pomba é uma própria representação que o próprio Deus nos dá. Essa imagem tão bela e simbólica. A pomba aparece no batismo de Jesus apenas como um sinal visível para mostrar o quê? Que o Espírito Santo estava agindo naquele momento.
Mas o Espírito em si é invisível e eterno. Como ensina a igreja, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Aquele que dá a vida e santifica a igreja. Nossa profissão de fé, por exemplo, nós dizemos: creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado, glorificado. Essa pequena expressão lá, e do Filho, né, em latim, filioque, tem um significado profundo na teologia, na fé da igreja. O próprio catecismo da igreja, lá no número, se eu não me engano, 246, vai dizer: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não como de dois princípios, mas como de um só princípio e de uma só expiração, né? Então, vamos entender, quando ele se mostra em forma de pomba, há algo profundo que precisamos entender, até porque Deus não age por acaso. Ele quis se mostrar como uma pomba para nos dar um entendimento muito importante no Antigo Testamento. A pomba era um sinal de paz e de reconciliação. Lembrava a história, lembra, pega aqui comigo a história de Noé, lembrou? Depois do dilúvio, foi uma pomba que voltou lá na arca trazendo o quê? Um ramo de oliveira no bico, e aquele sinal daquela pomba estava significando o quê? A água baixou, já tem vida aqui. Deus fazia uma nova aliança com a humanidade, entende? Então, assim também o Espírito Santo traz ao mundo a nova aliança, a nova paz em Cristo. E o Catecismo da Igreja também ele vai confirmar isso lá no número 701, dizendo que a pomba no fim do dilúvio é um símbolo da paz e da reconciliação. E quando Cristo sai das águas do batismo, o Espírito desce sobre ele sob forma de pomba, repousa sobre ele, e ali é o sinal de que nele começa uma nova criação. Olha que lindo, gente. Então, os padres da igreja viam nessa pomba um sinal da pureza, por exemplo, da doçura. Isso tudo é característica do Espírito Santo, né? Da simplicidade do Espírito Santo. Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia que o Espírito Santo se manifesta como pomba porque ele é o amor entre o Pai e o Filho. O amor verdadeiro é manso, pacífico e puro. Por isso, quando vemos a pomba nas imagens nas igrejas, nos vitrais, né, nós estamos vendo apenas um símbolo, né, mas, sobretudo ali um sinal, um símbolo do próprio Espírito que desceu sobre Jesus e que quer habitar também em nós, para nos trazer essa paz, essa santidade, essa vida nova, né? Gerar em nós uma nova vida. Então, só para a gente deixar bem claro, o Espírito é pessoa, o símbolo é a pomba, né? A pomba é um símbolo que representa e traz traços evidentes ali da pessoa do Espírito Santo. Deu para entender? Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Mas não sai daí não, sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente volta com o momento mais lindo do nosso programa, onde nós vamos olhar nos olhos de Jesus e falar: Senhor, estou aqui, me abraça de novo, me levanta de novo. Até daqui a pouco. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Queridos, nós vamos agora, nesse momento, nos colocar diante da face de Jesus e deixar o olhar dele penetrar o mais profundo do nosso coração, nos libertando de todo o mal, de tudo que nos impede de segui-lo. Sim, nós vamos pedir que o Senhor possa quebrar os nossos impossíveis nesse momento. Você acredita? Ele pode tudo. Ele é o Senhor. E eu tenho a enorme alegria de mais uma vez acolher aqui no programa Sopra em Nós o nosso querido Frei Wilson. Frei, que alegria ter o senhor aqui com a gente de novo, viu? Que bom, irmã. Tá vendo? Nós estamos de volta aqui no programa Sopra em Nós. Com alegria sempre estarmos juntos. Que bom, que alegria. Estamos juntos sempre. Frei Carmelita, gente. Sou carmelita da antiga observância. Depois tem os carmelitas descalços, tem os institutos. E nós temos presença em vários lugares. Até estava nos bastidores conversando com uma co-irmã sua, que está junto.
como tem aumentado bastante as monjas, né, as enclausuradas, principalmente as monjas descalças, mas as monjas da antiga observância. A presença espiritual tem buscado muitas jovens, muitas pessoas a se encantar também nessa vida religiosa. O Carmelo é encantador, né, Frei? A gente é suspeita a falar. Daqui a pouco a gente fica falando do Carmelo e vai longe. Ai, meu Deus, mas vamos acolher Jesus, então, para nós vivermos essa experiência diante dele. Nós, como carmelitas, você aí na sua condição, na sua realidade de vida, onde mora o teu coração? É isso que importa. Se você é um pai, uma mãe de família, um jovem que está buscando santidade, o importante é que o seu coração esteja nele. Então vem, Jesus, nós vamos receber Jesus no meio de nós, meditando esta canção. Deixa cada palavra dessa canção agora entrar no mais profundo do seu coração. Estás disposto a converter-te todos os dias? Estás disposto a viver com teu Deus todos os dias? Abraçá-lo na cruz, no abandono. Abraçá-lo na dor, num silêncio de amor. Queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Queres verdadeiramente a Deus ou queres ser Deus? Que Ele seja o centro, apenas seja filho. Deixa Ele ser teu Pai. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu preciso hoje, diante da tua face gloriosa, eu preciso hoje ser libertado, ser restaurado, Senhor, de tudo que tem roubado a minha fé, a minha esperança em Ti, tudo que tem me jogado no chão. Coloca agora o teu impossível diante de Jesus por intercessão de São Judas Tadeu, ele que é o santo das causas impossíveis. Sim, ele pode agora levar a Jesus o seu clamor. Nós confiamos, acreditamos nessa ajuda dos santos, como realmente aqueles que nos levam a Deus e levam os nossos clamores a Deus. Então, por intercessão de São Judas, eu quero suplicar que Deus possa levantar hoje, nesse momento, corações determinados a seguir o Cristo, mesmo diante da dor, mesmo se muitas vezes você vai ter que chorar ao longo do caminho, mesmo se muitas vezes você não vai ter respostas concretas, exatas, de todas as suas indagações e questionamentos, mesmo se muitas vezes você sentir a ausência de Deus, você é chamado a viver essa experiência de seguimento. Você não está solto por aí, você pertence a alguém. Isso é muito, muito importante para o ser humano, sentir que ele pertence a alguém, que ele não está só, mas que ele tem alguém para quem voltar todos os dias. Você está diante daquele que pode tocar hoje o teu coração e fazer novas todas as coisas na tua vida. Por isso pede pela conversão do teu filho agora. Qual é o impossível? Pede pela conversão desse filho que está na dependência química. Pede pela restauração da saúde.
desta criança que está doente. Pede agora, pede para que Deus possa tocar o seu ventre e te dar a graça do dom da maternidade. Você que é mulher, peça o teu impossível. Você homem que foi constatado que você não pode ter filhos, diga: Jesus, eu creio que tu podes me curar nesse momento. E você pode testemunhar isso, porque Deus pode tudo agora na tua vida. Qual é o impossível? Qual é a realidade que você diz não tem mais jeito? Ei, que o seu coração possa hoje tomar uma decisão de seguir Jesus, e você vai contemplar impossíveis lindos sendo realizados na tua vida. O que tens feito da tua vida? Olha o que essa canção está dizendo para você. O que tens feito da tua vida? O que tens feito de tua vida? Onde mora teu coração? Escuta, filho. Para onde vais? Por quê? Ou apenas vais? Você que está sem sentido de viver. Só Ele é o caminho, o princípio e o fim. Tua vida é preciosa demais pra mentir. Queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Queres verdadeiramente a Deus, ou queres ser Deus? Que Ele seja o centro, apenas seja filho. Deixa Ele ser teu Pai. Meu Deus, me abençoa, porque eu não quero mais ser Deus. Eu quero a Deus, eu preciso de Deus, eu quero só ser filho. Me abençoa. Nós vamos nos preparar agora para receber a bênção de Jesus, cantando tão sublime sacramento, suplicando que nessa bênção Deus possa realmente selar no nosso coração uma determinada determinação, a mesma determinada determinação que pulsava no coração de São Judas Tadeu, de seguir o Senhor até o fim. Senhor, essa é a maior graça que nós pedimos nessa bênção. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos
Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Tua é a honra, Tua é a glória, meu Deus, sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor hoje está vencendo sobre todas as minhas imundícies, para que eu te siga, para que eu queira de fato, Senhor, render o meu coração a Ti. Por isso eu te adoro, Jesus, eu te adoro, na presença dos anjos, dos santos, na presença de São Judas Tadeu e de todos os santos da igreja. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu coração, com todo o meu ser. E enquanto Jesus retorna ao sacrário, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão: queres tudo ou nada, queres Deus ou o que passa. Filho, filha, não tenha medo de desbravar hoje um caminho novo, um caminho de santidade, um caminho de vida eterna, mesmo em perseguições. Queres tudo ou nada? Queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Queres verdadeiramente a Deus ou queres ser Deus? Apenas seja filho, deixa Ele ser teu pai. Eita, Frei, quando a gente descobre a beleza de apenas ser filho, de apenas ser pequeno, de apenas deixar Ele reinar sobre nós, a gente descobre um caminho de vida feliz, né? E é tão gostoso saber que também que Deus proporciona para nós, que nem São Judas Tadeu, de a gente alcançar coisas inesquecíveis, coisas impossíveis. E é tão bom, porque Deus nos tem na palma da mão. É verdade. Obrigada mais uma vez por ter estado conosco aqui hoje. Sua bênção volte sempre, viu? Volta sempre. Que Deus abençoe você, sua missão, seu ministério. Tá? Amém, amém, querido Frei. Obrigada, obrigada. Gente, ai meu Deus, chegamos ao fim do programa Sopra em Nós, ó. Mas sexta-feira tem mais. É isso aí, toda sexta você tem que estar aqui comigo no programa Sopra em Nós para agradecer a Deus pela semana maravilhosa que você teve, para pedir a bênção do Santíssimo Sacramento por esse final de semana que está vindo aí. E vamos que vamos. Obrigada, banda maravilhosa. Sassá, tamo junto. Jonas, valeu. Valeu, Janzinho. Juanzinho também aqui, ó, na guitarra. Valeu, TV Evangelizar, produção, sala de operação, câmera, ministro sagrado da comunhão. Tamo junto. Obrigada. Obrigada, minha produtora querida aí, meu diretor Ali, todo mundo aí. Valeu, valeu de verdade. Muito obrigada pela essa oportunidade de poder servir a Deus, seguir a Deus aqui na TV Evangelizar. Não deixa de seguir a irmãzinha lá no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Inclusive essa canção, Onde Mora o Teu Coração, tá lá no meu YouTube. Participação da minha querida Sueli Façanha, da comunidade Shalom. Assiste, reza com essa canção, ó.
essa canção pode te ajudar muito a viver como São Judas Tadeu, deixando Deus ser o centro da sua vida, beleza? Então, até sexta-feira que vem, 21 horas, aqui na TV Evangelizar, no programa Só Pra Nós. E vamos finalizando mais uma vez nesse refrão aí, ó. Queres tudo ou nada? Seja esperto. Abraça esse Deus. Abraça ser feliz. Vai! Queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Não queres verdadeiramente a Deus, ou queres ser Deus, que Ele seja o centro, apenas seja filho. Ei, deixa Ele ser teu Pai.